Olá, sejam bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num conceito que, olha, parece que todo mundo conhece bem: idolatria. Mas e se o verdadeiro significado for algo muito mais sutil, mais pessoal do que a gente imagina? Então vamos lá. Quando alguém fala a palavra idolatria, o que vem à cabeça? Qual é a primeira imagem que pinta na mente? Com certeza a gente pensa em estátuas, né? Altares, deuses antigos, aquelas imagens de um passado bem distante, de culturas pagãs, talvez. É a definição clássica, aquela que a gente aprendeu. Mas e se o verdadeiro significado for algo muito mais íntimo? E olha só, chocante até, mais próximo de adultério? É, isso mesmo. A fonte que a gente está analisando hoje vira o jogo. Ela redefine a idolatria não como um ato externo, mas como uma questão de fidelidade do coração. Para a gente entender essa ideia, vamos começar com a nossa primeira sessão, a idolatria oculta. E ela vai muito além daquelas estátuas que a gente imaginou. O ponto central aqui, gente, é uma virada de chave na perspectiva. Para quem tem uma aliança com Deus, a idolatria é vista como um adultério espiritual. Pensa só, é a quebra de uma promessa, de uma aliança. É como um cônjuge quebrando os votos de casamento. É uma traição da confiança no relacionamento mais sagrado que existe. Tá, mas como é que isso funciona na prática? Para deixar esse conceito mais concreto, a gente vai analisar agora um caso histórico bem dramático na nossa segunda sessão, a rebelião do rei Saul. A história é a seguinte, olha só. Deus deu ao rei Saul uma ordem muito clara, sem margem para dúvida, através do profeta Samuel. O comando era para destruir totalmente os amalequitas, sem deixar nada nem ninguém para trás. Uma ordem direta. E o que Saul fez? Ele obedeceu, só que parcialmente. Poupou o rei inimigo e guardou o melhor do rebanho. Agora, alguém podia muito bem argumentar que Saul fez a maior parte do trabalho, né? Vamos dizer, uns 90%. E a fonte que a gente está vendo usa uma analogia bem forte, a de um pai frustrado com o filho adolescente. O filho se defende dizendo: pai, eu fiz 90% do que o senhor pediu, por que focar só nos 10% que faltaram? Parece uma defesa razoável, não parece? Mas aí é que está a questão crítica. Uma obediência quase completa já é o suficiente? Onde é que a gente traça essa linha? E aqui vem a resposta, que é chocante da perspectiva divina, segundo a nossa fonte. Para Deus, aquele esforço de 90% do Saul não foi visto como obediência, foi visto como 100% rebelião. Foi uma falha total em dar a Deus o lugar de honra, a adoração que era devida a ele. E o profeta Samuel, ao confrontar Saul, resume tudo de um jeito muito poderoso. Ele declara: pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Pronto, a conexão entre arrogância e idolatria está aí, explícita, preto no branco. Então, o ponto crucial é esse. A arrogância é idolatria. Nesse contexto, a arrogância foi o quê? Foi Saul desprezar a palavra de Deus e colocar a sua própria vontade, a sua agenda, os seus desejos em primeiro lugar. O ídolo de Saul não era uma estátua de pedra. Era o seu próprio ego. Era a sua própria vontade. Isso é um gancho perfeito para a nossa terceira sessão. Porque se a idolatria é sobre colocar a nossa vontade acima da de Deus, então a batalha começa aqui dentro, ó. Vamos explorar agora duas forças opostas: contentamento versus cobiça. Primeiro, vamos falar de contentamento. Ele é definido como satisfação completa na vontade de Deus. É aquele estado de paz, de confiança, sabe? Onde o que Deus provém é visto como suficiente. E atenção, isso não é ser passivo, não. É ter uma confiança profunda no plano dele. Agora, do outro lado da moeda, em total contraste, a gente tem a cobiça. A fonte define como um desejo moderado por mais. E mais forte ainda, um espírito ganancioso que se auto-idolatra. É o motor da inquietação, aquilo que fica sempre empurrando a gente para buscar satisfação fora da provisão de Deus. E o Novo Testamento reforça essa ideia sem deixar nenhuma dúvida. Lá em Colossenses capítulo 3, o apóstolo Paulo afirma na lata: a cobiça é um tipo de idolatria. Ou seja, quando a gente deixa o contentamento de lado e abraça a cobiça, na prática a gente está erguendo um altar para nós mesmos. Fica bem claro, então, que a gente está falando de dois caminhos totalmente opostos. De um lado, o contentamento, focado na vontade de Deus, que resulta em paz. Do outro, a cobiça,
focada na vontade própria, que leva, não tem jeito, à inquietação e à idolatria. A escolha entre um e outro é o que define o destino do nosso coração. Então, beleza, como é que a gente navega por isso na prática? Vamos para a nossa sessão final para ver como tudo isso se aplica. O caminho da obediência. A fonte que estamos usando nos oferece um caminho bem prático, em 3 passos. Primeiro passo, revelação. É pedir ao Espírito Santo que mostre com total honestidade onde tem desobediência ou cobiça no nosso coração. Afinal, como a gente viu com Saul, é muito fácil a gente ficar cego para a nossa própria condição, né? Segundo passo, arrependimento. Uma vez que algo é revelado, o próximo passo é o arrependimento sincero. E o terceiro, renovação. É pedir por purificação e por força para seguir um caminho de obediência total, de todo o coração. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final, que é muito pessoal. Depois de redefinir a idolatria não como algo externo, mas como uma questão de lealdade do coração, a pergunta que fica é: o que ou quem verdadeiramente ocupa o primeiro lugar na nossa vida? A gente se vê na nossa próxima análise, na semana que vem. Que Deus abençoe a todos.